Boa tarde a todos. Acho que é um prazer a gente ter aqui o Daniel conosco, né, para falar sobre um tema que é uma dificuldade nossa frequente na terapia intensiva. Então, Daniel, a gente vai falar um pouquinho para a gente sobre feedback em comunicação. Daniel, para quem não conhece, Daniel é intensivista, paliativista e diarista rotina aí da UCI, a Unidade de Retaguarda aí do pronto-socorro para doentes críticos. Então, Daniel, muito obrigado pelo seu tempo e esperamos aí aprender bastante com você mais uma vez. Tá? Obrigado, Bruno. Um prazer estar de volta aqui. E desculpem meu atraso. A gente estava num procedimento difícil. E vamos direto ao ponto. Feedback. Feedback, deixa eu começar essa aula começando de um jeito que não se deveria começar uma aula. Não se deveria começar uma aula falando o que não é. Mas é por aí que a gente começa. O que não é feedback? Feedback não é algo necessariamente negativo. Feedback também não é um monólogo, não é uma luta, não é uma oportunidade de ataque pessoal no final do estágio. Feedback não precisa ter hora marcada. Agora, então, o que é feedback? Feedback é uma palavra velha, bem antiga, na verdade bem antiga não, mas ela é do começo do século XX. Os caras estavam estudando lá no começo do século XX a gastrina. E aí, estudando gastrina, eles começaram a ver que toda vez que você tinha a distensão do estômago, você secretava gastrina e isso interferia com a nossa vontade de comer, e aí a gente parava de distender o estômago. Então, essa alça que vai e volta, que foi descrito inicialmente na fisiologia, começou o feedback falando em fisiologia. De fisiologia, pulou para outras áreas, e hoje, por exemplo, em teoria da informação, computação, é uma palavra que se usa pra caramba em teoria da informação e computação, e em comunicação entre humanos também. Em comunicação não só entre humanos, mas em comunicação entre mamíferos sociais acontece pra caramba. E de uma certa forma, uma resposta, processo, comportamento ou resultado. Dar ou receber feedback é parte do nosso relacionamento, do dia a dia. Seja dentro de uma equipe, seja entre equipes, seja dentro de uma instituição, seja na família. Feedback é construtor de relação social. Agora, se é um negócio tão importante, por que ele é tão difícil? E por que a gente tem tanta dificuldade de fazer? Não, se é tudo maravilhas, tudo são flores. É porque nem tudo devem ser flores nessa história. Minha pergunta para vocês é, feedback pode ser ruim? Eu digo ruim no sentido, feedback pode ser prejudicial. Vocês conseguem lembrar de alguma situação onde o feedback foi prejudicial? Você queria consertar e quebrou. Alguém lembra de uma? Sim? Tipo? Uhum. Um ataque. Já nem queria consertar. Era só um disfarce de feedback para um murro com palavras. E alguma vez em que realmente até a gente queria consertar, foi fazendo feedback e deu ruim. Atrapalhou tudo. Aconteceu com vocês já? Vocês lembram de algum? Eu tenho um monte na minha vida. Tem algum na de vocês? Você foi falar um negócio, sabe, você foi falar um negócio pro técnico de enfermagem. E aí o técnico de enfermagem emburrou. E nunca mais fez, não só aquilo, mas nunca mais fez nada que você pediu. Aconteceu já com vocês alguma vez na sua vida? Ou só comigo? Você foi falar alguma coisa, você foi fazer uma crítica construtiva pro chefe. O chefe ficou possesso. Virou do avesso. E
A partir dali só começava a te podar em tudo. E aconteceu com vocês também? Ou você foi falar com um colega, putz, querendo ajudar, e o cara, quem você pensa que é para falar isso? Feedback pode ser prejudicial. Ele pode ser prejudicial com o efeito da relação entre pessoas, mas ele pode ser pior ainda do que isso. Olha que estudo lindo. Pediatrics, um randomizado com simulação de PAUS, o equivalente do SLS na pediatria. E aí, no grupo intervenção, no grupo controle, eles soltavam a turma para fazer uma espécie de um megacode do PAUS, uma reanimação de um manequim. No grupo intervenção, eles infiltravam na equipe de atendimento da parada um ator fingindo ser médico com um papel único. O papel vai precisar de um pouco de imaginação da parte de vocês. Eles pediam para esse cara fingir ser um médico rude, tosco, mal criado. Imagina, usa toda a sua imaginação possível e imagina essa criatura. Aquele cara que está no meio da parada, e aí alguém tenta abrir a ampolinha da NOR e não consegue, e fala, e aí, seu inútil, vai abrir isso aí ou não? Aí tá o cara tentando entubar assim, e essa intubação aí, é para hoje ou é para amanhã? Imagina alguém assim, é difícil imaginar, mas façam esse esforço. A intervenção era essa, era infiltrar um cara desses na equipe de parada. Resultado? Quando você tinha um ator infiltrado, os grupos mudavam o comportamento. O feedback não é só daquela pessoa para outra. Ele modifica todo o comportamento de quem presencia aquilo. As pessoas que presenciavam, eu sei lá, ser rude com você, se você estava tentando abrir a gaze e não conseguia, eu dava aquela cravada, e você está tentando abrir o catéter e tá difícil, sabe aquele catéter que você não encontra a pontinha para abrir? E você viu, tomou uma cravada aqui, o que você vai fazer? Eu sei o que eu faria no seu lugar. Eu ia fazer assim, ó. Evitar a próxima cravada. A gente deixa de compartilhar informações, a gente deixa de pedir ajuda, e quando esses comportamentos diminuem, piora a performance diagnóstica, piora a performance do próprio procedimento. Feedback não é ruim só para a relação, ela é ruim para o grupo inteiro. Um feedback mal dado é ruim para o grupo inteiro, e ele é ruim, em última análise, para desfecho de paciente. Então, feedback não tem nada de fácil nessa história. E é pior ainda a situação. Quando você pensa em tomada de decisão, a gente sabe que pessoas que recebem menos feedback são aquelas pessoas que têm mais autoconfiança. Cara, isso é ótimo, né? O cara lá está se achando. Só tem um pequeno detalhe. Só que não. Ele está se achando, mas ele não tem acurácia. Vocês já viram pessoas assim? A pessoa é tão cheia de si que você não consegue falar para ela que aquilo que ela está fazendo não é bom, não é legal, não está acertando. Ela vai ficando cada vez mais distante da realidade, embora cada vez com uma confiança em si mesma maior. E o inverso também é verdadeiro. Pessoas que ativamente buscam feedback são pessoas que elas têm um pouco menos de autoconfiança, elas têm um pouco mais de dúvida. Quando elas têm um pouco mais de dúvida, elas conseguem primeiro dialogar melhor. Quem não tem dúvida é incapaz de dialogar. Não só ela tem um pouco mais de dúvida, mas ela fica um pouco mais prudente. Porque sem medo, a gente fica temeroso. Agora, a gente conseguir agir apesar do medo é a prudência. Você consegue ter um pouco de desconfiança de si mesmo, dos outros, um saudável ceticismo, e você ganha acurácia. Mas como você consegue isso? Uma das coisas mais importantes para conseguir isso é buscando feedback ativamente. E veja, é muito diferente buscar feedback, virar e falar assim, e aí, você gostou da minha aula? Isso não é buscar feedback. Isso é buscar confete, é outra coisa. Quem realmente está buscando feedback, vira ali e fala assim, o que você acha que dá para melhorar nessa aula?
O que você acha que dá para melhorar no que eu fiz? Essa pessoa está buscando feedback. Bom, mas isto falar é uma coisa. A gente sabe que isso impulsiona crescimento, autoconhecimento, tanto da gente quanto da própria equipe. Tem coisas que a gente sozinho é incapaz de ver, porque elas estão no nosso ponto cego. Você precisa do olhar do outro para alguns crescimentos. Mas como fazer isso na prática? Então, vamos treinar. O treinamento agora é o seguinte, pessoal. Duplas. Façam duplas entre vocês dois. Duplas de 2. Pessoal do Zoom. Eles não conseguem... Não, mas a gente não precisa ouvir ninguém. Deixa eu só ver aqui. Pessoal do Zoom, vocês estão me escutando? Não. Ninguém quer fazer com você. Então pode fazer uma tripla, já que o Bruno foi excluído. Brunão, como é que coloca o Zoom na tela aqui? Pessoal do Zoom. Estão escutando? Ó, dupla no Zoom. Seguinte. Usa o chat aí e chama a sua dupla na cara dura aí. Assim que tiver dupla, liga no zap para a pessoa, no vídeo. Faz um vídeo de zap. Alta tecnologia hoje. Rogerinho vai ficar com medo. Rogerinho com o Bruno. Bora, pessoal. Vocês fazem uma dupla aí no chat? Eu estou vendo o celular, professor, não dá para ligar porque... Ah, você está vendo o celular. Tem que sair da aula. Entendi. Se vira. Bom, então, quem conseguir, faz dupla aí. Sugestão, faça, porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Pessoal, todo mundo com dupla? Aí eu vou pedir para o seguinte. Entre vocês, tanto faz. Um vira o número 1 e o outro vira o número 2. Como você quiser. Um é o número 1, outro é o número 2. Ah, boa, hein? Ah, rojada, boa. Número 1 e número 2, ok? Ó, agora o negócio é o seguinte, pessoal, a gente vai fazer um exercício. Ele é rápido, ele é papum. E o exercício é o seguinte, a gente vai fazer um roleplay. Cada um vai ser um enfermeiro. Hoje, todo mundo aqui vai ser enfermeiro. É até um bom jeito para a gente lembrar a base desse hospital. Este mesmo exercício, a gente já fiz com todo o comitê diretor do Sírio. Todo mundo foi enfermeiro lá. E é um bom negócio para a gente aprender a se colocar no lugar do outro. Pessoal, número 1. Ó, agora eu vou arrojar mais. QR Code. Número 1, manda o QR Code na tela. Ó, às vezes ele abre todo esquisito, é só você virar o celular de lado que você consegue ver melhor. Número 1, ok? Abriu? Se virar o celular de lado, fica melhor para ler. Não começa ainda. Número 2. QR Code. Pessoal do Zoom, eu não estou vendo vocês. Qualquer coisa vocês falem, por favor. Parte 1.
Ó, deixa eu só explicar rapidamente o que vai acontecer agora. Não vai começar nada, só para dar uma orientação geral. A gente vai fazer um roleplay de simulação de um enfermeiro passando plantão para o outro. É só isso. E aí eu vou pedir para vocês lerem o seu papel. Não fala nada sobre o seu papel com a sua dupla. Tá bom? É para ler o papel em silêncio. Sabe aquele silêncio de não falar? É esse aí. Valendo. Lê o papel sem falar. Se alguém tiver problemas com o QR Code, dá para digitar ali também. Pode parte 2 também, até o seu papel. Ó, dá para digitar ali também. Enfermeiro da manhã não precisa decorar o caso, pode colar, tá? Podemos? Então, a atividade agora é simples. Enfermeiros da manhã pode passar o plantão para o enfermeiro da tarde.
Enfermeiro da manhã, ó, seu celular tá tocando. Uma mensagem do seu irmão no WhatsApp. Preciso falar com você, que horas você sai? Ok? Acabando. Pessoal, ó, tudo bem, vamos encerrando. Tudo bem, não ter acabado, não faz mal. Eu queria primeiro que vocês parem, respira, e percebe o que você está sentindo. Puto, quem que tá querendo matar amiguinho aqui? O que mais? O que vocês estão sentindo? Sério, isso é a base da estratégia. Ansiosa e sem graça. Ansiosa e sem graça. Ó, sério, isso é o começo do negócio. Percebe e coloca um rótulo no que você está sentindo. Passou um plantão de bosta. Frustrado. Que folgado. Injustiçado. Ó, coloca um rótulo no que você está sentindo. Isto é a base. Vocês acabaram de viver uma interação. Ela é, todo mundo sabia que ninguém é enfermeiro aqui. Ela é simulação. Mas a interação, ela desperta um monte de sensação na gente que ela é real. Como que você transforma isso ruim, que está todo mundo sentindo, como é que você põe para fora de uma maneira que seja construtivo? Isto é fazer feedback. Mas para isso, você tem que começar sentindo. Se a gente não percebe que estamos sentindo um negócio ruim, a gente fica vivendo aquele negócio ruim sem perceber. Então coloca um rótulo no negócio. Mas como é que daí, até isso sair um feedback da sua boca, é um caminho. Mas como tantas coisas, e tem um cara que, tem um físico que ele, para mim, ele deu uma clareza. Assim, as variáveis quantitativas, a gente pode quantificá-las. As variáveis qualitativas, a gente pode mapeá-las. Mapear o mundo qualitativo talvez seja o melhor que a gente consiga fazer e faz muita diferença. O que a gente vai fazer agora é mapear isso. O que aconteceu aqui? Geralmente, a gente vive cheio de expectativas. Aí vem a realidade na gente e dá aquela famosa rasteirinha, que é o feedback negativo. Seja o colega do plantão, seja a chefia da UTI, seja a direção do hospital, seja a pandemia de Covid, tem um monte de coisa que vai dar para a gente uma coisa que quebra a nossa expectativa. Quando a gente tem a expectativa quebrada, a gente se frustra. É uma reação emocional completamente natural. Agora, a frustração,
ela está muito próxima das nossas emoções de ameaça. E animais, diante de ameaça, reagem com o comportamento de luta ou fuga. A gente rapidamente já tem uma reação de sair correndo ou de ir para cima. Tem uma terceira reação que também é cada vez mais estudada, que é de freeze, de congelar. Mas a gente é animal, mas a gente não é só animal. A gente é um animal civilizado. A gente faz um luta e fuga muito mais elaborado do que um cachorro. Mas a gente faz um luta e fuga. O nosso luta e fuga, geralmente a nossa luta não é física. A nossa luta, geralmente, é um debate. A gente começa a fazer debates e atacar os outros com as palavras. Aquele feedback que você deu um exemplo, que foi um murro, muitas vezes é isso. Cada interlocutor, ele defende a sua verdade e a sua posição. No debate, o melhor cenário é um ganha e um perde. O cenário mais comum é os dois perdem. Um perde mais do que o outro. Tivemos debates incríveis nesse país. Você vê em pérolas como essa, que o debate ele chega num nível tão esquizofrênico que um fala A e o outro responde 7. O outro fala B e o outro responde 18. Tipo, não tem conexão. Cada um está falando uma coisa e ninguém está se comunicando. Mas tem uma coisa que é mais comum do que entrar em debate. É a fuga. Só que como animais civilizados, a gente não foge para fora. A gente foge para dentro. A gente começa a ruminar. O que é ruminação? A gente começa a falar, querer mandar aquela pessoa para aquele lugar. A gente começa a ficar pensando, mas por que eu não fiz isso? Por que eu não falei isso para ele? Por que isso? Por que isso? A gente começa a ruminar. Acontece com vocês também? Qual é o problema de ruminação? Ruminação é um comportamento que, inclusive, tem um cara que estuda pra caramba isso, que chama Martin Seligman. Esse cara, estudando depressão, ele mostrou que ruminação é um fator de risco, então é um estudo prospectivo, uma coorte prospectiva, ruminação e depressão. Pessoas que ruminam mais, diante de uma adversidade, elas têm mais chance de desenvolver depressão. Quanto mais, isso dá para quantificar num negócio chamado estilo explanatório, quanto mais comportamentos ruminativos tem no estilo explanatório das pessoas, maior é o risco de elas desenvolverem depressão. É mais do que isso. Essa foi a primeira fase dos estudos dele. Que aí depois disso ele começou a ver, será que a gente consegue, se eu modificar o comportamento de ruminação das pessoas, eu consigo modificar quem já está deprimido e tratar depressão? E na terceira fase, eu consigo prevenir depressão? As três respostas são sim. Tem bastante evidência, evidência de boa qualidade, mostrando que isso é a base do negócio chamado terapia cognitivo-comportamental. Você muda os deflagradores da nossa ruminação e muda os comportamentos que a gente desencadeia automaticamente ruminando para um outro estilo explanatório. E isso você muda, tanto você previne depressão como você trata a depressão. Mas a ruminação, ela é o caminho disso. Quanto mais a gente fica ruminando, mais risco a gente tem de depressão ou de burnout. A consequência disso é que perde a própria pessoa. Perde a equipe. Porque gente ruminando não melhora o processo. Perde paciente. Perde instituição. Com essa pandemia de burnout que a gente está vivendo. Perde toda a nossa sociedade. Tá bom, mas então como é que você sai disso, então? Como é que você transforma um debate ou uma ruminação num feedback? E aí, eu queria mapear com vocês isso aqui. Primeira coisa. Sentiu aquela coisa ruim? Você não sabe nem direito o que é. Às vezes não dá nem para colocar rótulo. Você só sentindo uma coisa ruim. Você tem que parar e olhar para dentro e pensar, mas peraí, o que eu estou buscando interação com esse ser humano aqui na minha frente? Por que eu estou gastando meu tempo conversando com essa pessoa?
Se você está gastando seu tempo conversando com essa pessoa em nome de um objetivo comum, e você acha que tem alguma coisa ali que você não sabe, então esse é o primeiro passo. Você tem que ter clareza de objetivo. Clareza de objetivo é uma das coisas mais importantes, na minha opinião, na vida. Tem os objetivos que a gente não consegue ter clareza, mas então você pega algum outro objetivo mais curto, mais próximo, e vai fazendo ele aos poucos. Naquela interação, por que você está conversando com um enfermeiro na nossa simulação? Ou quando você está conversando com a equipe da Hemato? Ou quando você está conversando com a chefia da enfermagem? Ou quando você está conversando com quem quer que você seja dentro de um hospital? Só tem um objetivo legítimo dentro de um hospital. O objetivo é paciente. A hora que o paciente sai do foco, as coisas começam a degringolar. Então, isso facilita bastante a nossa vida. Porque a gente, como instituição, a gente tem uma meta muito clara. O objetivo tem que ser paciente. Ponto. Em outras empresas, isso não é tão fácil. Se trabalha, sei lá, no varejo, a meta pode ser qualidade, a meta pode ser lucro, a meta pode ser desenvolver uma tecnologia nova. Fica mais difícil ter o objetivo claro. Aqui não. Aqui o objetivo é claro, tem que ser o paciente. E buscar um diálogo para aprendizado é uma forma de sair do debate. A diferença do debate, enquanto o debate cada um tem a sua verdade, o diálogo, você entende que verdade é do seu ponto de vista. Talvez a verdade, aquela com V maiúsculo, talvez a gente nunca chegue nela. Mas eu tenho o meu ponto de vista. E tem o outro ponto de vista, que talvez a pessoa tenha uma interpretação diferente, ou talvez a pessoa tenha algum fato que eu não sei. Se você tem esse tantinho aqui de dúvida, você consegue dialogar. Você consegue tentar entender qual que é o ponto de vista do outro. O que ele está sabendo que eu não sei. Isso é a base. Você respira e pensa, peraí, por que eu estou buscando aqui? Estou buscando melhoria para o paciente? Então tá bom. Esse objetivo é comum, todo mundo sabe disso. Isso é a sua maior força. Depois, você tem que ter clareza que as nossas emoções comunicam. Quando eu estava sentado aí no lugar de vocês, quando eu era residente, quando alguém falava para mim biopsicossocial, eu tinha um ataque agudo de sono. A vida dá muitas voltas, cara. E para mim, isso aqui foi uma das grandes voltas que a vida deu em mim. Se alguém falava de emoções, para mim eu já começava pensando no que eu tenho que estudar, outra coisa que eu tenho que fazer. E aí você começa a estudar um pouco mais sobre isto. Por exemplo, não verbal. As emoções, nossas emoções se transmitem pelo nosso não verbal. Ninguém precisa falar. Ela não precisa falar que ela não está gostando. A emoção dela já comunicou. Por mais que ela coloque um por favor no final da frase, ela está dando uma bronca ou uma ordem. E vai prevalecer sobre o por favor. E tem um monte de feedback que a gente faz que comunicam coisas, não só as nossas palavras, mas inclusive as nossas não palavras também comunicam. Existe um tipo de feedback chamado ativo e destrutivo. Ativo e destrutivo. Você vira e fala assim, você não sabe, cara. Fui promovido. Aí o seu querido colega vira e fala, tá ferrado. Você vai ganhar quase nada a mais e ter um monte de dor de cabeça. Feedbacks ativos e destrutivos. Eles são raros, mas são inesquecíveis. Vocês devem lembrar. Isso é raro. Muito mais comum é o feedback passivo e destrutivo. O passivo destrutivo é que ele basicamente ignora a emoção do outro. A pessoa vira e fala assim, você não sabe, cara, eu fui promovido. Aí o outro fala, sério? Cara, você sabe que ontem eu fui num restaurante maravilhoso. Comida boa, preço bom. Aí você fica olhando assim. Por que foi destrutivo esse feedback? A pessoa, ela ignorou a emoção da outra. Quando a gente vai fazendo isso, a gente vai minando as relações. E se tem um negócio que é um risco para fazer isso,
é isso aqui, ó. Você tá lá enlouquecido no Zap, e aí vem alguém te falar um negócio super importante, você fala, é mesmo. Passivo e destrutivo. Isso vai minando a relação. E mais ainda, eu acho importante vocês terem essa consciência, mas dentro de uma equipe, já dizia um grande filósofo chamado Parker Ben, o tio do Homem-Aranha. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Se você é o líder de uma equipe e ignora o faxineiro da UTI, cara, isso é muito destrutivo. Se você é o chefe de uma equipe e ignora a pessoa que acabou de entrar, isso é muito destrutivo. Grandes poderes e grandes responsabilidades. E perceber que a destruição, ela não é só ativa, ela pode ser simplesmente por ignorar a emoção dos outros. O passivo e destrutivo é aquele apoio lacônico. Cara, eu fui promovido. A pessoa fala, é mesmo? E fica aquele silêncio, sabe? Os 3 pontinhos. Não constrói nem destrói, muito pelo contrário. A gente não precisa fazer isso. Tem vários pequenos feedbacks que a gente pode fazer, e eles são basicamente validar as emoções. É o feedback ativo e construtivo. Validar a emoção é simplesmente mostrar que você percebeu, mostrar que você se importa e se interessar o mínimo. Você não precisa ficar jogando confete, não precisa ficar falando mentira, coisa que você não sente. Mas se alguém divide um negócio importante com você, o mínimo é você se mostrar respeitoso, interessado com o que ela está dividindo. É mesmo? Quando é que você começa? O que você vai fazer? O que tem de diferente? O mínimo, um pouquinho. É respeito à emoção do outro. Mas... eu tirei dessa aula. Desculpa. O que para mim virou a chavinha foi quando eu comecei a estudar sobre emoções. A gente não quero aprofundar aqui, eu tirei dessa aula até por questão de tempo, mas eu não sei se vocês sabem, mas Darwin, ele tem 3 obras-primas. Cara, são pouquíssimas pessoas do mundo que têm 3 obras-primas, cara. A primeira todo mundo conhece. A gente não faria o que a gente faz se não fosse a primeira obra dele, Origem das Espécies. Detalhe, eu tenho que me controlar para não ficar falando demais disso, que é um dos assuntos que eu mais gosto. Mas, na minha opinião, o estudo mais bonito que eu já vi na minha vida é derivado dele. Vocês lembram que a mitocôndria, aquele bicho estranho que vive em simbiose com a gente, ela tem um DNA mitocondrial, ele vem só da mãe, né? Então, quando você vai fazer estudo genealógico, é mais fácil você recuperar pelo DNA mitocondrial do que pelo DNA celular. Porque como não tem mistura sexual, você consegue fazer a árvore genealógica mais rápido, voltando. E aí, os caras publicaram naquela PNAS lá, Procedure of National Academy of Science, um estudo de DNA mitocondrial procurando as origens da humanidade. E eles encontraram que, por pesquisa de DNA, a nossa origem foi na África, ali perto da Etiópia. Basicamente, esse estudo ele fala para a gente que somos todos filhos de uma mãe africana e somos todos irmãos em algum grau. Para mim, isso é um dos estudos mais lindos que eu já li. Mas isso é completamente derivado de Darwin. De trocentas coisas que tem implicação dele na nossa vida. Mas essa é a primeira obra-prima do cara. A segunda obra-prima do cara é uma consequência da primeira. Chama A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Baseado na primeira obra-prima, Origem das Espécies, ele começou a perceber que as emoções que nós expressamos, elas são muito similares entre as espécies. Então, por exemplo, a emoção de raiva. Humanos, macacos, cães, patos e gansos expressam a emoção de raiva, inclusive usando musculatura similar. Medo, prazer na interação. As emoções são muito parecidas. E aí ele começou a pensar, bom, mas se as emoções são parecidas, tem que ter uma pressão seletiva nesse sentido.
ela tem que ter uma vantagem na adaptação. Que raios que é a vantagem na adaptação de expressar uma emoção? E a maior vantagem seletiva, que faz ela ser espécies que consigam expressar emoções e reconhecer emoções, tem uma vantagem seletiva nas espécies que não, porque elas aumentam a chance de sobrevivência. Se tem duas zebras pastando e uma percebe o medo na outra, ela já tem a sua descarga de adrenalina e está mais preparada para correr de um leão que pode atacar. Perceber a emoção nos outros é uma coisa que vem muito antes da linguagem humana. E por isso que as nossas emoções comunicam. Tem um mundo de estudos sobre isso, que eu vou fechar esse parênteses aqui, mas como as nossas emoções comunicam, na hora que alguém, você está passando plantão para o outro, e o outro começa a fazer aquela cara meio de nojinho. Cara de nojo é uma das emoções básicas também. O cara de nojo, ele faz um pouco, levanta um pouco essa parte do nariz. É natural, e em todas as culturas humanas isso é expresso da mesma maneira. Aquele nojinho, que é aquela coisa, que plantão horrível que está me passando. Isso comunica. A gente percebe isso antes da gente ter consciência disso. E isso influencia o nosso comportamento. Então, se isso comunica, não adianta a gente querer ser um ator, porque nem se a gente fosse um ator a gente conseguiria simular isso. Então, se ela comunica, ela está transmitindo já. O que você tem que fazer? Você tem que abordar elas. Você tem que mostrar, e isso para mim tem a ver com ser íntegro. Ser íntegro tem a ver integridade entre o que você sente e o que você faz. Como é que você aborda essa coisa ruim que está sentindo? Tem um objetivo comum? É melhoria, sei lá, para o cuidado do paciente? Eu já estou sentindo um negócio muito forte, então as pessoas devem estar percebendo. Então deixa eu ver o que eu estou sentindo. Primeira coisa, tem aquele turbilhão, a gente não sabe direito o que está sentindo. Você separa o que aqui é fato e o que aqui é inferência. Fato. Fato é um evento observado indiretamente, passível de observação. Inferência é uma asserção sobre um fato. Eu imagino que aquilo foi por causa disso. Imagino. Fato. A equipe não montou o carrinho de parada. E é a terceira vez na semana que ela não monta o carrinho de parada e está o laringo sem luz. A inferência. Essa equipe de enfermagem aí não está nem aí com nada. Isso é inferência. O fato é que não montou o carrinho de parada. Separa o que é fato do que é inferência. Primeira parte. Segunda parte. Separa impacto de intenção. Intenção é a inferência mais comum que a gente faz. Ela é tão comum que a gente vive com ela e a gente preenche lacuna, imaginando a intenção dos outros e tomando a intenção dos outros como fato. Só que não é fato, é inferência. O motivo por que aquela pessoa fez aquilo, você pode ter certeza que você sabe, mas a verdade é que você não sabe. Talvez o outro saiba, mas você com certeza não sabe. A única pessoa que sabe realmente o motivo daquilo foi o outro. Entender que a intenção do outro é uma inferência, que pode ter maior ou menor grau de certeza, mas nunca tem certeza absoluta, abre uma margem de diálogo. E entender que a intenção modifica o nosso sentimento. Quando a gente faz uma coisa, quando a gente recebe alguma coisa, que a gente sabe que foi feito para machucar, machuca mais, dói mais. Isso tem outro mundo de estudos que dá para abrir uma janela gigante, uma aula só sobre isso. Mas o fato é que quando eu acuso o outro, você é um folgado. Você pode, internamente, separar as peças. A primeira peça é o impacto. É como o comportamento do outro impacta em mim e no objetivo comum. A outra coisa é a intenção. É uma pergunta. Eu posso imaginar por que ele fez isso. Mas se eu colocar um ponto de interrogação,
eu estou construindo um diálogo. Impacto, você é folgado. Vamos transformar isso em separar as peças. O fato, tinha que fazer o trabalho A e não foi feito. Isso é um fato. O impacto, agora eu vou precisar fazer o seu e o meu trabalho. Isso é impacto. O impacto é em nós. O impacto é legítimo. O impacto em você, só você pode falar. O outro pode ter feito o que ele quiser, com a intenção que ele quiser, mas o impacto é em você. E aí é campo legítimo de fala. E mais ainda, o impacto é em nós, e aí pode ser em primeira pessoa do singular ou do plural, o impacto em mim, eu me senti desrespeitado, a nossa equipe foi desrespeitada, em nós, mas principalmente o impacto no nosso objetivo. Você tem um objetivo comum, cara, isso é uma pérola, é um lastro para o feedback. E quanto mais forte for esse objetivo comum, mais fácil é fazer o feedback. E aí você separa a intenção. A intenção é uma boa hipótese, no melhor cenário. Você deixou de fazer esse trabalho porque você quer que eu faça o seu trabalho, porque você não se importa com o meu trabalho, porque você não se importa com nada no mundo, sei lá. Qualquer intenção que você pensou, tá ok, mas ela é uma possibilidade. Mais ainda, lembrem-se, impacto, quando a gente causa mal em alguém, às vezes a gente fica tentando se desculpar, explicando que eu não queria ter causado mal. A gente fica falando de intenções, quando o problema foi impacto. Você inverter a ordem das coisas, funciona melhor. Ao invés de ficar explicando, olha, mas eu não queria fazer isso, não foi por querer, é porque estava tudo sobrecarregado, é porque caiu a casa, é porque tiveram 18 admissões no mesmo plantão. Desculpa por te deixar esperando. É porque tiveram 18 admissões no plantão. Cara, muda tudo. Primeiro você fala sobre o impacto no outro. Depois você fala a sua explicação. Você pode usar, inclusive, e aí você vai aprendendo nuances. Desculpa, sinto muito, lamento. E aí você vai usando a melhor palavra que se aplica naquela interação. Mas você tem que falar do impacto do outro. É, em última análise, um feedback ativo e construtivo. Ele está te expressando uma emoção. Então, reaja à emoção dele. Às vezes, nós XYs e nós intensivistas com frequência, às vezes a gente precisa de vocabulário mesmo para isso, para entender o que a gente está sentindo. Eu fui aprender isso estudando. O que eu estou sentindo? Eu não sei direito. Aí você começa a aprender a colocar palavra no que você está sentindo. Isso se chama nomear as emoções. Isso é uma estratégia super impactante em psicologia. Estou sentindo frustrado, indignado, com raiva, traído, desapontado, surpreso, envergonhado, arrependido, humilhado, ansioso, assustado, desconfiado, isolado, abandonado, fiquei esperando. Isso são vocabulários de sentimentos. Isto é da pessoa. Isto é o impacto. Se você tiver clareza do impacto em você, você vai ter o feedback na sua mão. E aí você junta tudo. Como? Você junta tudo. É um convite, fato, impacto, especialmente no objetivo, e uma pergunta. Convite. Posso falar sobre essa passagem de plantão? E aí a pessoa fala, putz, pode ser amanhã, eu estou super atrasado para sair. Quando você faz uma pergunta para abordar um assunto difícil, isso funciona em várias estratégias, inclusive para conversar com o paciente e família. Podemos conversar sobre um assunto difícil? É um convite. Dá sensação de controle, diminui aquela reação instintiva de luta ou fuga, e a pessoa te dá permissão para entrar. Pode. O que aconteceu? Você começa pelo fato. O fato é neutro, o fato é descritivo. Se você coloca um adjetivo que ele não é aceito por uma das partes, ele está fora do fato. Isso dá para falar, por exemplo, com família difícil. A família é difícil, ela concorda que ela é difícil? Não, ela acha que você é difícil. Então, família difícil não é um fato. Fato é uma família, sei lá, que não está concordando com a nossa proposta. Isso é um fato. Família difícil não é um fato. O impacto.
O impacto, ele tem que ser sempre em primeira pessoa, seja do singular ou do plural, e em especial no objetivo comum. O objetivo comum, ele traz as coisas para o mesmo lugar. Então, o objetivo comum é cuidar melhor do paciente. Você traz o objetivo comum para a conversa. Então, olha, pô, se a gente quer melhorar o cuidado dessa turma, o impacto disso é que eu vou ter que fazer o seu trabalho, o meu trabalho, eu não vou ter tempo de dar o banho na hora certa, Aí você fala eu, não fala você. É o que aconteceu comigo. Eu estou me sentindo assim, ou a nossa equipe da tarde está acontecendo assim, ou a nossa equipe está se sentindo assado. Primeira pessoa, impacto. E aí você acaba com uma pergunta. E essa pergunta tem um monte de arte que você pode fazer. Nuance. Nuance do tipo, se você acha que teve uma intenção sacana, você pode colocar aquilo numa pergunta. Você fez por querer isso? Ou, se você não sabe direito o que está acontecendo, você quer ser mais cauteloso, você fala assim, mas por que você fez isso? Mas você acaba com uma pergunta. E você devolve essa pergunta para tentar entender a intenção do outro. Ou tentar entender como que a gente pode fazer diferente. Ou tentar entender como que dá para melhorar. E aí você montou um feedback. Convite, fato, impacto, pergunta. Agora, é difícil fazer feedback, mas é incrivelmente mais difícil receber feedback. E receber de feedback, um feedback bonitinho é uma coisa. Aquele feedback que veio todo quadrado, no dia que você está cansado, saindo do plantão, esses que são os difíceis. E aqui também é onde a gente precisa de mais habilidade para conseguir lidar com isso. Primeira questão para receber feedback, abaixa a defesa. Vem alguém e vira e fala assim, bom, mas você não faz nada no seu plantão. Puta, feedback torto. É uma acusação, no momento errado, feito pela pessoa errada, tá tudo errado. Mas veio. Então você vai ter que transformar aquilo lá em alguma coisa construtiva. Abaixa a defesa. Em vez de começar a falar assim, quem é você para falar isso? Você não sabe o que eu fiz à noite? Em vez de reagir com essa agressividade reativa, respira fundo, abaixa a defesa, resiste àquela urgência de se explicar, de se justificar, de falar o motivo. E se você não sabe o que falar, você fala assim, como assim? Por que você está falando isso? E puxa. E começa a escutar a pessoa. E aí a pessoa, se você não sabe falar, você manda uma sequência de porquês. Mas por que você está falando isso? E aí você vai entendendo melhor, você vai ajudando a pessoa a esvaziar. E aí, enquanto a pessoa está esvaziando e você vai entendendo, você vai separando o que é impacto do que é intenção. Qual foi o meu comportamento que causou impacto no outro? E qual era a minha intenção naquele momento? Troca a culpa por contribuição. Em vez de ficar procurando culpado, como cada um de nós contribuiu para isso. E aí você escutou, entendeu? E aí você volta e faz um feedback. Posso falar então sobre isso? Pode. Fato. Olha, você vem gritando comigo. Gritar é observável. Eu me sinto desrespeitado e fica muito difícil a gente trabalhar buscando a mesma coisa. E é o que a gente quer. A gente não quer melhorar o cuidado com o paciente? A gente não quer resolver esse problema? Será que se a gente não tiver um clima, se a gente conseguir falar sem gritar, a gente não consegue uma coisa melhor? Não, veja. Aí você vai de novo. Então, posso falar então sobre o negócio do folgado? Fato. Aconteceu isso. Impacto. Como eu me senti, como a nossa equipe se sente, como isso impacta no objetivo. Pergunta, dá pra gente fazer diferente? O que você sugere de fazer diferente? E aí você vai construindo diálogos. Essas ferramentas, elas são poderosíssimas. Não estou falando que elas são fáceis. Mas você pode fazer com par, você pode fazer com superior, você pode fazer com subordinado. E você pode fazer no dia a dia. Não precisa marcar hora para fazer isso. Mas isso exige, acima de tudo, habilidade e prática. E por falar em prática, bora fazer prática.
Respira fundo. E enfermeiros da tarde. Bora colocar isso em prática. Enfermeiros da manhã. Vocês vão receber um feedback. Bora colocar isso em prática. Abaixa a defesa. Resiste a se justificar. Separa impacto e intenção. Troca curva com construção e dá um feedback em cima. Valendo.
perguntar para todo mundo, tá bom? Não vou falar assim. Pessoal, tudo bem aí? Desculpa, microfone. Eu queria perguntar para vocês, como é que foi? Foi diferente? Foi tranquilo? Quem saiu aqui com plano de melhoria? Olha a diferença, cara. Entre sair com plano de melhoria e sair cada um para um lado frustrado com todos os sentimentos. Essas coisas, elas são o nosso dia a dia, meu. Se a gente não reagir ao que a gente está sentindo e não conseguir colocar de uma forma construtiva para fora, a gente vai cada vez mais para baixo. Mas não estou falando que é fácil. Lógico, aqui tem um monte de coisa que facilitou. A gente está assistindo uma aula, o feedback foi redondo, foi recebido redondo e por aí vai. Mas é só para você ver a potência do negócio. Alguém quer comentar alguma coisa? Sobre como foi diferente? Perfeito. O que mais? Quantas pessoas aqui descobriram da avó do enfermeiro da manhã? O enfermeiro da manhã estava com uma avó doente internada na UTI. E aí aquela cena comum de plantão de saúde, ele era o único plantão de saúde da família e estava toda a família em cima dele. Aquele WhatsApp tocando sem parar era o irmão querendo saber a informação da avó. Aí eu pergunto para vocês, cara, quantas vezes isso não acontece no nosso dia a dia? E às vezes é uma questão que é fácil, empatia é um negócio que é fácil falar. Na prática são outros 500, cara. Às vezes a gente perde a oportunidade de se conectar com as pessoas que estão do nosso lado e transforma uma vulnerabilidade numa coisa que passa a ser um motivo de agressividade e discórdia. Mas é lógico, você não vai falar um negócio desses uma pessoa que você não confia. E você não vai conseguir construir confiança e não consegue construir diálogo. Então isso é transformador, não só para conseguir plano de melhoria, mas para conseguir relações mais sólidas. E é uma das coisas que, em última análise, é uma das coisas que mais protege a gente de burnout, são construir vínculos. E não precisa ser um vínculo romantizado, é dia a dia de trabalho. É você trabalhar num time. Isso é uma das coisas que mais protege de burnout. Tem estudo disso com um soldado americano. Eles transformam batalhão em time para proteger de burnout e suicídio em soldado. Perguntas. Eu vou começar com uma pergunta que é frequente. Mas e quando eu recebo um feedback de alguém gritando? Quem aqui já aconteceu isso? O cara tá gritando, descompensado ali, gritando. O que dá para fazer? Eu acho que tem algumas coisas que você tem que ter clareza. A primeira coisa, às vezes não dá para reagir na hora. E tudo bem. Tá ok. Às vezes a melhor coisa que você tem para fazer é ficar em silêncio. E às vezes sobe tanto que às vezes é melhor esperar um tempo para responder e falar, olha, assim não tem condição de conversar, depois eu volto. Isso é comum, isso é legítimo. Agora, se você tiver, sei lá,
frieza o suficiente, e se for o momento adequado o suficiente, às vezes não é, você pode fazer um feedback sobre aquilo. Você separa duas coisas. Uma coisa é a relação, outra coisa é o conteúdo. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa gritar. A outra coisa é a pessoa ter a opinião dela, que pode ser o oposto da minha. Você separa uma coisa da outra. E aí você pode até falar, olha, em relação ao cuidado desse paciente, ou a assistência desse paciente, ou o tratamento desse paciente, como você quiser, em relação ao tratamento desse paciente, a gente pode conversar. Mas para a gente conversar, se você está gritando, é impossível ter uma conversa civilizada com alguém gritando. Podemos conversar? Por que a gente pensa diferente? Eu já fiz esse feedback desse jeito, com uma pessoa bem chefia, as pessoas desmontam. E se a pessoa não dá, e se a pessoa não fala, não dá em nada, o que você faz? Você já falou. Você acabou de dar feedback. Você fica em silêncio e fala assim, olha, desse jeito não dá para conversar. E sai. É o que dá para fazer. É o que dá para fazer. Uma coisa que eu acho que não é exatamente o tema dessa aula, e eu não quero me estender e fugir de tema, mas não sei se vocês viram randomizado no New England sobre burnout. Randomizado. Uma coorte gigante do New England sobre burnout em residentes. E aí tem uma coisa que que todos os estudos de burnout, ou praticamente todos os estudos de burnout, são quase sempre coortes, né, mostram que ser mulher é um fator de risco para burnout. Até esse estudo de 2019 do New England. Com residente de cirurgia, eles controlaram mais uma outra variável que ninguém tinha controlado até então. Assédio. Assédio moral, assédio sexual, comportamento desrespeitoso. E aí, quando você controla para assédio, você vê que o risco de burnout, a associação de burnout com sexo feminino some. A questão é que mulher sofre muito mais assédio do que homem. E como sofre muito mais assédio, tem muito mais risco de burnout. Isso não tem a ver com ser mulher, tem a ver com ser assediado. E assédio, o primeiro passo é você fazer um feedback. Quando isso é seguro. Quando não é para cima que tem que ir. A gente fica com uma tendência de carregar o mundo nas costas. O mundo não pertence às suas costas. Algumas coisas pertencem às costas de outro, joga para cima. Não joga no ventilador, joga para cima. É diferente. Eu vou fazer uma pergunta. Quando você está numa estrutura de poder e você tem receio da condução, eu acho que aí a gente vai ter que pensar o que é o melhor possível e o quanto que aquilo é compatível com o que eu considero válido. E às vezes atacar o que dá para atacar e as coisas que não dão para atacar, paciência. Mas tem coisas que eu acho que às vezes elas são só desgastes em torno e não tem nenhuma construção. Tem coisas que tem muito desgaste e muita construção. E aí a gente vai ter que ver em qual grupo que ela está. Se é só desgaste em construção, às vezes e não tem possibilidade de mudança, acho que às vezes é uma questão da gente repensar. Inclusive o nosso papel nessa história. Porque nem tudo tem que ficar nas nossas costas. Nem tudo tem que ser eu que vou resolver, ou a gente que vai resolver. E às vezes tem coisas que se a gente não provoca, eu falo isso de convivência com o pessoal do jurídico do hospital. O jurídico do Sírio, ele vivia em outro planeta, cara. Se eu conversar com o pessoal do jurídico sobre coisas do dia a dia nosso, traz uma resposta e fala assim, meu, em que mundo que você vive para responder um negócio desse? Só que a gente começou a mandar outro. Hoje, o jurídico fala a nossa língua. Às vezes tem algumas partes que estão meio, vamos dizer assim, atrofiadas, porque elas não estão expostas a problema. Endereça o problema para quem é de direito
E vida que segue. E às vezes a primeira vez é torta, a segunda é torta, a terceira é mais ou menos, a quarta tem uma reunião de feedback e aí o negocinho vai. Pessoal, para a gente encerrar, isso aqui evidentemente não encerra uma aula dessa, é só um começo, mas para não concluir, eu queria que vocês fizessem agora um exercício individual. Esse aqui não é só você, é você com você mesmo. De tudo isso que a gente falou aqui hoje, eu queria saber o que você faz bem. E ó, exercício mesmo, você conseguir anotar, melhor ainda. Escrever melhor ainda. Um exercício em 3 etapas. Naquela história do Seligman, de tratamento e prevenção de depressão, uma das coisas que é importante é a gente conhecer nossas forças. Todo mundo tem força, ponto. Todo mundo tem fraqueza também. Mas força eu tenho certeza. Eu ponho minha mão no fogo por cada um de aqui que algumas forças você tem. Disso tudo que eu apresentei, o que você já faz bem, conheça suas forças. E se puder, não é para compartilhar com ninguém, isso aqui é para você pensar, quanto mais claro tiver, se tiver escrito, melhor ainda. 3 perguntas. Primeiro, o que você faz bem? A fazer feedback. Fazer ou receber feedback. Ok? Todo mundo tem força, todo mundo tem fraqueza também. O que dá para fazer melhor? Ok? Para encerrar, o que dá para melhorar agora? Tipo, uma coisa fácil. Uma coisa pequena que dê para melhorar a partir de agora. Esse exercício, ele termina daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas, você pega alguém que você confia, que convive com você, e pergunta para aquela pessoa e pede feedback para aquela pessoa específico sobre isso. Olha, eu fiz um exercício aí 2 semanas atrás que eu estava querendo melhorar isto. Eu queria saber, você acha que eu mudei alguma coisa? Você acha que dá para melhorar? Você acha que eu estou fazendo diferente? Pergunta específica. Não pergunta no confete. Pergunta buscando melhoria. Quanto mais específico, melhor. Certo? Obrigado, pessoal. Desculpa a correria, mas... Imagina.